Bom, ainda com o objetivo de entender aqui a aplicação de campos magnéticos, né? Vamos pensar num efeito importante que foi o efeito que levou à descoberta que os elétrons na realidade têm carga negativa, os portadores de corrente têm carga negativa, né? Que é o efeito Hall. Tá? Como é que funciona o efeito Hall? Você imagina assim a situação, imagina que você tem um condutor, né? Você tem uma corrente elétrica, né, que tem passando por um fio condutor, e a densidade de corrente elétrica é J. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu tiver, né, um sistema aqui que tem uma área A, né, uma superfície A aqui, então J é igual a I sobre A, certo? É a densidade de corrente, né, corrente por unidade de área, certo? Aí você tem lá esse sistema e você vai e coloca ele na presença de um campo magnético, né? Você tá aqui o seu campo magnético, né? Colocou aqui um campo magnético, né, apontando nessa direção aqui. Segundo a minha escolha de eixos aqui, o campo magnético está na direção Z, certo? Então você tem um campo magnético B, que aponta na direção Z, e você tem uma corrente na direção positiva do X, certo? Beleza. Como que é a força? A força a gente já sabe é Q V vetor B, onde Q é a carga. Bom, é difícil você dizer quem que é a velocidade da corrente aqui, porque na realidade esses portadores de cargas eles estão andando, né, dentro desse condutor, aí eles vão encontrar os átomos do condutor, vão bater nos átomos e tal, vão se chocar entre si. Então não dá para a gente dizer exatamente quem que é a velocidade, mas dá para a gente associar a uma velocidade média, e é exatamente isso que esses né, que esse sinal de maior e menor aqui fazendo meio que fazendo envolvendo o V, isso aqui está dizendo, né? Isso aqui significa valor médio, né? Então nós estamos falando do valor médio aqui do vetor velocidade e aqui do valor médio do módulo, né, do vetor velocidade, certo? Quer dizer, o valor médio, que média é essa? É a média tomada sobre todos os portadores de carga, certo? Bom, então, o que é que você tem? Você tem uma carga andando nessa direção aqui, cada um tem sua velocidade, mas eu estou pegando a velocidade média de todas essas cargas. É perfeitamente razoável fazer isso, porque nós estamos falando de um sistema microscópico. Então tem aqui, sei lá, talvez bilhões e bilhões de portadores de carga aqui. Então pode fazer a média tranquilamente, vai ser uma média suave, né? Então eles estão caminhando para a direita, com a sua carga Q lá, que nós não sabemos o sinal, e, portanto, eles vão sofrer uma força que é V vetor B. V... Ficou meio torto aqui, né? V... Bom, deixa eu... V está nessa direção aqui. B está nessa direção aqui. Deixa eu só trocar de cor. Para onde é que está a força? Né? Isso aqui é B. Isso aqui é V. Para onde é que está a força? Bom, não é difícil, usando a regra da mão direita, verificar que a força vai estar nessa direção aqui, né? Perpendicular aos dois. V... Na realidade está para baixo. Desculpa, eu fiz aqui errado. Né? Então na realidade está aqui. Esse aqui é o valor da força, exatamente. V vetor B, exato. Eu sempre tenho que mexer com as mãos aqui, né? Então beleza. Então vai sofrer uma força para baixo aqui essa carga, tá? E é interessante que não interessa se que é positivo ou negativo. Por quê? O que é importante? Que a corrente seja para a direita, tá? Isso é importante. Bom, se os portadores de carga tiverem carga positiva, eles se movem para a direita e a força é para baixo, a gente acabou de calcular. Mas se os portadores de carga tiverem carga negativa? Bom, nesse caso, eles se movem para a esquerda, certo? E eles têm carga negativa. Ou seja, se eles se movem para a esquerda, esse cara vai te dar um sinal negativo,
esse cara vai dar um sinal negativo e, como nós sabemos, menos com menos é mais. E, em qualquer caso, a força vai ser na direção menos y, que é para baixo. Então, de qualquer forma, a força vai ser para baixo. Se a força é para baixo, é porque vai haver uma acumulação dos portadores de carga aqui nessa parte inferior, tá? Por quê? Porque eles estão sendo empurrados para baixo, eles estão sendo empurrados na direção negativa do y. Bom, se acumulam cargas na parte inferior, naturalmente se acumulam cargas de sinal oposto na parte superior, né? Porque, como a gente sabe, vai gerar, eles vão sofrer a força exatamente oposta, né? Então, fazendo isso, nós podemos... isso vai necessariamente gerar uma força eletromotriz. Vai gerar uma diferença de potencial entre a parte superior do condutor, que é essa parte aqui, e a parte inferior do condutor. Tá? Se nós assumirmos que as cargas que portam os portadores de carga que geram a corrente, se nós assumirmos que eles são negativos, então aqui embaixo vai haver uma acumulação de cargas negativas, como está aqui na nossa figurinha, ao passo que em cima a acumulação vai ser de cargas positivas, certo? Bom, e aí nesse caso vai gerar uma diferença de potencial entre a parte superior e a parte inferior, né? E essa diferença de potencial, a ela nós podemos associar uma força eletromotriz, né? Que desculpa, essa diferença de potencial ou força eletromotriz, a ela nós podemos associar um campo elétrico, tá? E vai ser dada, essa força eletromotriz vai ser o campo elétrico vezes a distância, tá? E como é que a gente vai fazer para calcular esse campo elétrico? Bom, a acumulação de cargas vai parar, né? As cargas vão parar de subir, né? As de um sinal e de descer as de outro sinal na hora que houver uma diferença de potencial que compense a força magnética. Ou seja, na hora que você tiver uma força elétrica para cima que compense a força magnética para baixo. Ou seja, na hora que você tiver um campo elétrico dado por valor médio de V vezes B, tá? Então, se você fizer isso, você vai encontrar o valor da força eletromotriz, né? Onde eu substituí aqui o valor médio de V por J sobre N vezes Q. Tá? E essa é a força eletromotriz, ou diferença de potencial, de Hall. Né? E esse efeito, medindo, né, pelo sinal, se você medir essa diferença de potencial, e se você vir que o potencial em cima é mais alto que embaixo, é porque as cargas que portam corrente são negativas, que é o que de fato hoje em dia nós sabemos. Né? Os elétrons é que portam a corrente. Tá? Cabe observar, entretanto, que em alguns sistemas os elétrons não são os elétrons que de fato transportam a corrente, mas sim a falta de elétrons. E a falta de elétrons ela é um buraco, né, a gente chama de buraco, e a falta de uma carga negativa tem o mesmo efeito de uma carga positiva. Tá? Então há sistemas onde você pode detectar que de fato os portadores de corrente são positivos. Tá? Bom, e aí só um exemplozinho numérico para a gente ver que se nós pegarmos campo magnético relativamente grande, corrente relativamente grande, tá? Isso aqui é um dado que a gente tem de outras medidas físicas, tá? Então vamos ver que a força eletromotriz de Hall é bem pequena, é da ordem de 10 microvolts, né? Bem pequena, tá? Mas essa medição pode ser feita e pode-se dessa forma identificar o sinal dos portadores de corrente, tá? Esse é o efeito Hall, um efeito bem importante, bem interessante de se estudar.